Olá, seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de hoje nós vamos estudar as equações exponenciais. É importante destacar que você já tem que ter assistido às nossas aulas 1 e 2 de função exponencial, para só então depois assistir à terceira aula. Outra informação importante é que você precisa dominar as propriedades de potência para resolver equações exponenciais. Primeiro exemplo aqui de equação exponencial que nós temos, 2x igual a 128. Eu quero descobrir o valor desse x aqui. O segredo para calcular a incógnita, quando essa incógnita está no expoente, pessoal, é você tentar igualar as bases da nossa equação. Ou seja, no nosso primeiro membro aqui da nossa equação, nós temos 2 elevado a x, uma potenciação de base 2. E no segundo membro, nós temos 128. É possível escrever o 128 na base 2? Sim. O 128 escrito na base 2 fica dessa forma, 2 elevado à sétima potência. Então, observe, quando nós temos uma igualdade entre duas potenciações e as bases dessas duas potenciações são números positivos, você pode desconsiderar as bases e igualar os expoentes, ou seja, significa que o x é igual a 7. Segundo exemplo aqui de equação exponencial, aqui, letra C. 2 elevado a x tem que ser igual a 1/16. Bom, nesse caso, nós vamos efetuar da seguinte maneira. Esse 16 que você está vendo aqui no denominador dessa fração pode ser escrito como 2 elevado à quarta. Ou seja, o 16, escrevi ele na sua forma fatorada, que dá 2 elevado à quarta. Agora nós vamos aplicar uma propriedade de potência que diz o seguinte. Se você inverter essa base aqui, esse expoente ele muda de sinal. Ou seja, o 2 elevado à quarta está no denominador de uma fração. Se ele aparecer no numerador dessa mesma fração, ele vai aparecer como 2 elevado a menos 4. É só você trocar o sinal desse expoente. E agora, como as bases são iguais, observe, temos uma igualdade entre duas potenciações com bases iguais e positivas, então nós podemos desconsiderar essas bases e igualar os expoentes, chegando à conclusão de que o x é igual a menos 4. Terceira equação exponencial que nós vamos resolver nessa aula está aqui, letra E. Raiz cúbica de 2 elevado a x é igual a 8. Nesse caso, observe bem o que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar uma propriedade dos radicais. No primeiro membro da nossa equação, nós temos que o x, tá vendo? Ele é o expoente cujo radical tem índice 3 e radicando 2. Tem uma propriedade dos radicais que diz que esse x aqui, esse expoente, ele pode vir para dentro do parênteses, ou seja, nós podemos escrever dessa forma, raiz cúbica de 2 elevado a x igual a 8. Esse 8 eu já vou escrever ele na base 2, ou seja, 2 elevado ao cubo. E agora nós vamos transformar esse radical para expoente fracionário. É uma outra propriedade dos radicais que relaciona a propriedade de potenciação. Então, nós podemos escrever 2 elevado a x sobre 3. Tem uma propriedade lá dos radicais que relaciona com as propriedades de potência que diz isso. Todo radical pode ser escrito na forma de expoente fracionário. Observe que agora as bases são iguais, e as duas são positivas, ok? Então, nós vamos desconsiderar essas bases e igualar os expoentes. Portanto, nós vamos chegar à conclusão que o x é igual a 9. Esse 3 ele estava de um lado aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando, e encontramos o valor da incógnita x. Próxima equação exponencial aqui na letra G, 9 elevado a x é igual a 27. Bom, não é possível escrever o 27 na base 9 e nem o 9 na base 27. Mas podemos escrever os dois, ou seja, o 9 e o 27 na base 3. Vamos ficar com a seguinte configuração. 3 ao quadrado elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Observe que esse 9 aqui, ele é 3 ao quadrado. Tem que mantê-lo dentro do parênteses, ok? E o 27 é 3 elevado ao cubo, está aqui. Uma propriedade de potência diz que quando você tem uma potência de uma outra potência, você pode repetir a base e multiplicar esses dois expoentes. Então, vamos ficar com 3 elevado a 2x igual a 3 elevado ao cubo. As bases são iguais e são positivas, então vamos desconsiderar essas duas bases e vamos igualar
os expoentes. Portanto, ficamos com 2x igual a 3, finalmente x é igual a 3 meios. Essa é a solução da equação exponencial da letra G. Mais uma equação exponencial para a gente resolver. Letra B, 3 elevado a x é igual a 243. Então, mesmo raciocínio, vamos tentar igualar as bases das duas potenciações. Esse 243 pode ser escrito como 3 elevado à quinta potência, pois 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Como as bases são iguais e ambas são positivas, vamos desconsiderar as bases e igualar os expoentes, portanto, x igual a 5. Próxima equação exponencial, aqui na letra D, 1 quinto elevado a x igual a 125. Então, vou repetir, vou reescrever essa equação aqui em cima para você. 1 quinto elevado a x. Esse 125 aqui, você pode escrever como 5 elevado ao cubo. E agora, nós vamos tentar igualar as bases. As bases não são iguais. De um lado, você tem uma potenciação com base 1 quinto, e no segundo membro, você tem uma potenciação com base 5. Bom, então podemos fazer o seguinte, podemos inverter a base e trocar o sinal do expoente aqui no primeiro membro, e no segundo membro nós vamos repetir 5 elevado ao cubo. Vou repetir a propriedade para você. Essa base que é 1 quinto, você inverte ela, o inverso de 1 quinto é 5, e esse expoente, que era x, agora ele ficou menos x. Como as bases são iguais e ambas são positivas, vamos desconsiderar as bases e igualar os expoentes. Portanto, vamos chegar à conclusão que x é igual a menos 3, é a solução dessa equação exponencial. Próxima equação exponencial, letra F. É claro que à medida que você vai resolvendo exercícios, você vai conseguindo desenvolver exercícios com complexidade maior. Na letra F, nós temos radicais dos dois lados. Vamos escrever esse 9 aqui na base 3, esse é o segredo. E aqui vamos usar aquela propriedade que podemos colocar esse expoente x aqui, que está fora do parênteses, vamos escrevê-lo dentro do parênteses. Então, vamos ficar com raiz quarta de 3 elevado a x. Observe, coloquei já esse expoente x para dentro do parênteses, ele foi como expoente do radicando. E no segundo membro, nós teremos a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, já que 9 pode ser escrito na base 3 dessa forma. Agora, vamos transformar esses dois radicais para expoente fracionário. Primeiro membro, vamos ficar com 3 elevado a x sobre 4. E no segundo membro, vamos ficar com 3 elevado a 2 terços. Como as bases agora são iguais e ambas são positivas, podemos desconsiderar as bases e igualar os nossos expoentes, que são x sobre 4 e 2 terços. Agora, nós vamos encontrar o valor de x aqui, pegando esse 4 que está desse lado dividindo e multiplicando aqui do outro lado. Portanto, vamos encontrar x igual a 8 terços. Com isso, nós encontramos a solução da nossa equação exponencial. Espero que essa aula tenha te ajudado. Eu espero que você esteja acompanhando o nosso raciocínio no desenvolvimento e no estudo de funções exponencial. Se essa aula foi importante para você, assista a próxima, que será uma continuação de equações exponenciais. Dê um like e inscreva-se no canal. Grande abraço, até o próximo encontro.